Olá, este é um seminário acadêmico solicitado pelo professor Marcelo Chagas, do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual de Minas Gerais, cujas alunas Alexia, Alexandra, Lívia, Luiara e Kathleen cursam o segundo período do curso na unidade João Monlevade. O tema desse trabalho são os hidrocarbonetos aromáticos, estrutura e nomenclatura e éteres e álcoois, aos quais não abordaremos por enquanto. Nesse primeiro momento, trataremos sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Nos primeiros minutos, exploraremos a estrutura fundamental e as fontes de obtenção, os processos industriais de produção, de forma crucial, a toxicidade e o mecanismo de ação desses compostos no organismo. O benzeno é o composto mais famoso de todos os hidrocarbonetos aromáticos. É um reagente muito utilizado na indústria e na síntese de numerosos produtos químicos. Mais à frente, falaremos de forma mais aprofundada sobre o benzeno. Fontes de obtenção. De onde vêm esses compostos? As principais fontes naturais para a produção de aromáticos são o carvão mineral, pelo processo de aquecimento a altas temperaturas, onde gera-se o coque, gases como CH4 e o H2, e o alcatrão da hulha, ou piche. O alcatrão é uma mistura complexa de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os HAPS, alguns com estruturas bastante complexas, como a representação de uma porção de substância presente no carvão. O petróleo. A primeira etapa é a destilação fracionada do petróleo. Dessa destilação, obtém-se frações como a gasolina e o querosene, que contém hidrocarbonetos que servirão de matéria-prima para a produção de aromáticos mais complexos. A destilação, por si só, não é suficiente. Para aumentar o rendimento de aromáticos de alto valor na indústria, como o tolueno e o xileno, usa-se processos de conversão de hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta e cicloalifáticos anel não aromático em aromáticos. Isomerização é a alteração da estrutura de um composto para formar seu isômero, preparando-o para a próxima etapa, que é a ciclização. É a forma de uma estrutura em anel a partir de uma cadeia aberta. A reforma catalítica é um processo central, uma reação catalisada que transforma cicloalcanos em alcanos de cadeia longa em aromáticos. Um exemplo clássico é a conversão de um cicloalcano em tolueno, metilbenzeno, liberando hidrogênio gasoso, H2. A reforma catalítica combina as reações de ciclização e aromatização. A importância econômica e industrial dos aromáticos contrasta drasticamente com seu perigo tóxico. O primeiro registro histórico da toxicidade dos HAPS em 1775 foi na Inglaterra. Foi observada uma elevada
incidência de câncer de escroto em jovens limpadores de chaminés que tinham contato diário com fuligem e alcatrão. Isso estabeleceu uma das primeiras evidências da ligação entre produtos químicos e o câncer. O agente carcinogênico, cerca de 150 anos depois, o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão foi o benzoapireno. A toxicidade não se restringe à indústria. Em 1974, constatou-se que mesmo o consumo de produtos defumados, como carnes contendo o HAPS, como benzoapireno e fluoranteno, pode levar à inflamação crônica e maior propensão ao câncer. Outros HAPS, como o benzo-GHI-pirileno, também são encontrados em carnes defumadas. Mecanismos de ação no organismo. Mas como esses compostos, como o benzoapireno, causam câncer? Eles não são perigosos por si só. O risco reside no que o nosso corpo faz com eles. A biotransformação. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são lipossolúveis e difíceis de excretar. O organismo tenta eliminá-los através de um processo chamado biotransformação ou metabolismo. Infelizmente, essa biotransformação converte o benzoapireno em metabólitos, que são os verdadeiros causadores de câncer. O mais comum é a formação de epóxidos. Os epóxidos são excelentes eletrófitos, espécies que buscam elétrons e reagem com outros nitrogenados presentes no nosso material genético, o DNA e o RNA. Essa reação danifica e altera o código genético, levando a erros na replicação celular e a processos anormais de divisão, ou seja, desenvolvimento de tumores malignos. Em resumo, os hidrocarbonetos aromáticos são essenciais para a sociedade moderna, sendo obtidos por processos industriais sofisticados como a reforma catalítica, mas carregam um risco carcinogênico bem estabelecido. A chave para sua toxicidade está na forma como o nosso próprio corpo os metaboliza, transformando-os em agentes que danificam o DNA. Esse conhecimento é fundamental para a área da saúde e da segurança ambiental. Dando continuidade a essa jornada do mundo da química orgânica, gostaríamos de convidar a Alexia para dar prosseguimento ao nosso trabalho. No mais, obrigada pela atenção. No mais, agradeço pela atenção. Boa noite, meu nome é Kathleen e hoje eu vou apresentar um tema muito importante dentro da química orgânica, os hidrocarbonetos aromáticos, com foco na sua estrutura e nomenclatura. Para começar, é importante entendermos o que são hidrocarbonetos. Eles são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio e aparecem em várias formas. Podem ser cadeias abertas, fechadas, simples ou duplas.
mas dentro desse grupo existe uma classe especial chamada hidrocarbonetos aromáticos. O nome aromático vem do fato de que, quando esses compostos foram descobertos, muitos possuíam cheiro agradável. Porém, hoje o termo tem um significado químico. Ele está ligado à estabilidade e à estrutura em um anel dessas moléculas. Esses compostos são muito importantes, porque estão presentes em combustíveis, solventes, tintas, plásticos e até na poluição do ar. Por isso, conhecer suas propriedades é essencial para quem trabalha com meio ambiente e segurança do trabalho, já que muitos podem causar impactos à saúde humana e à natureza. Um exemplo prático: imagine uma indústria de tintas que utiliza tolueno e xileno como solventes. Durante a fabricação, vapores desses compostos podem se espalhar pelo ar. Se o local não tiver sistema de ventilação adequado, os trabalhadores podem inalar essas substâncias, o que causa dor de cabeça, tontura e, com o tempo, pode provocar problemas hepáticos e neurológicos. Por isso, é essencial o monitoramento químico do ar, o uso de EPI e o cumprimento das normas regulamentadoras, como a ANR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a ANR15, que trata da insalubridade por agentes químicos. Em resumo, os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos formados por anéis de carbono e hidrogênio, cuja estrutura confere grande estabilidade e propriedades químicas únicas. Aprendemos que o benzeno é o principal exemplo e que a sua nomenclatura segue regras baseadas na posição dos substituintes. Vimos também que esses compostos têm aplicações industriais importantes, mas exigem cuidados ambientais e de segurança devido à sua toxicidade. Agora eu vou falar alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Além do benzeno, existem outros compostos derivados, como tolueno, que é o benzeno com o grupo metil SH3 ligado, xilenos, que são benzenos com dois grupos metil, podendo ser orto, meta ou para, dependendo da posição. Compostos com dois ou mais anéis fundidos, como o naftaleno, usado em repelentes de inseto, e o antraceno, usado na fabricação de corantes. Agora eu vou falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. A nomenclatura segue regras simples da IUPAC. O nome benzeno é a base. Quando adicionamos grupos a ele, usamos o nome do substituinte, mas benzeno. Por exemplo, SH3 ligado ao anel, mente-benzeno, conhecido como tolueno. NO2 ligado ao anel, nitrobenzeno. Quando há dois substituintes, usamos prefixos para indicar suas posições, como orto, quando estão lado a lado nas posições 1 e 2, meta, quando estão separadas por um carbono nas posições 1 e 3, para, quando estão em lados opostos nas posições 1 e 4. Por exemplo, orto-xileno, dois grupos metil na posição 1 e 2, meta-xileno nas posições 1 e 3, para-xileno nas posições 1 e 4. Essas regras ajudam a identificar a estrutura exata do composto e são fundamentais para a comunicação científica e técnica. Agora eu vou falar sobre a estrutura dos hidrocarbonetos aromáticos. O exemplo mais conhecido de hidrocarboneto aromático é o benzeno, cuja fórmula molecular é C6H6. Ele tem uma estrutura em anel hexagonal com 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O interessante é que as ligações entre os carbonos não são fixas. Elas alternam entre simples e duplas, mas, na realidade, os elétrons estão deslocalizados pelo anel. Isso cria uma estabilidade especial, chamada de ressonância.
Essa característica é o que define o composto como aromático. Ele deve ter um anel plano e fechado. Suas ligações devem formar um sistema conjugado de elétrons. E precisa seguir a regra de Huckel, que diz que o anel deve conter 4N mais 2 elétrons, onde N é um número inteiro. Graças a essa estrutura, os hidrocarbonetos aromáticos são muito estáveis e possuem propriedades químicas específicas, diferente dos hidrocarbonetos comuns. Aprendemos que o benzeno é o principal exemplo e que a sua nomenclatura segue regras baseadas na posição dos substituintes. Vimos também que esses compostos têm aplicações industriais importantes, mas exigem cuidados ambientais e de segurança devido à sua toxicidade. Portanto, compreender esse tema é essencial para futuros engenheiros ambientais e técnicos de segurança do trabalho, pois ele une ciência, meio ambiente e proteção à saúde humana. Muito obrigada pela atenção. Fico à disposição. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante, da química orgânica, que são as regras da nomenclatura da IUPAC dos hidrocarbonetos aromáticos. Esses compostos são bastante conhecidos porque estão presentes em combustíveis, solventes, plásticos e até em alguns poluentes ambientais. E por isso, entender como eles são nomeados são essenciais, para nós que estudamos engenharia ambiental. A IUPAC, que é a União Internacional Química Pura e Aplicada, criou um conjunto de regras universais para que todos os cientistas do mundo falem a mesma língua química, Assim, quando alguém diz o nome de um composto, qualquer pessoa consegue saber exatamente como ele é estruturado. Vou estar falando aqui agora para vocês sobre a estrutura básica, o benzeno. O ponto de partida dos compostos aromáticos é o benzeno, cuja fórmula é C6H6. Ele é formado por um anel com 6 carbonos e elétrons circulando livremente, o que dá a ele uma estabilidade muito grande. Na nomenclatura, o benzeno é considerado o núcleo principal. Tudo que estiver ligado a esse anel é chamado de substituinte. A regra básica da IUPAC é simples. O nome do grupo que está ligado vem primeiro, seguindo da palavra benzeno. Por exemplo, quando ligamos um grupo métil CH3 ao benzeno, temos o metibenzeno, que também é conhecido como toleno. Já se ligamos um grupo nitro, que no caso é o NO2, temos o nitrobenzeno. Esses nomes mostram de forma clara o tipo de grupo que é a estrutura da molécula. Vou estar falando para vocês agora de 2 substituintes, o orto e o meta. Quando o anel de benzeno tem 2 grupos ligados, precisamos indicar onde eles estão. Podemos fazer isso de 2 maneiras, usando números ou usando os termos orto, meta e para. Esses termos mostram a posição dos grupos no anel. O orto significa que estão lado a lado, ou seja, nas posições 1 e 2. Meta significa que há um carbono entre eles, posição 1 e 3. E para quer dizer que estão em lados opostos, posição 1 e 4. Por exemplo, 1 e 2 dimetilbenzeno é o orto chileno. 1 e 3 dimetilbenzeno é o metachileno. 1 e 4 dimetilbenzeno é o parachileno. E esses nomes são muito usados na prática e essencialmente em indústrias químicas. Vou estar falando agora para vocês os 3 ou mais substituintes, que são quando o anel tem 3 ou mais substituintes, os prefixos orto, meta
e para já não servem. Nesse caso, então, a regra é o numerar o anel para dar os menores números possíveis aos grupos ligados. Depois, organizarmos os nomes dos grupos em ordem alfabética e finalizarmos com a palavra benzeno. Por exemplo, 1, bromo, 3, cloro, 5, metilbenzeno. Esses nomes podem parecer grandes, mas ele é extremamente claro, que mostra onde cada grupo está, né? Qual é o tipo de átomo ligado. Agora eu vou estar falando para vocês, né, os nomes comuns e aceitos. Mesmo com todas as regras, a IUPAC manteve alguns nomes tradicionais, que já eram usados há muito tempo, e esses nomes são chamados de nomes comuns aceitos. Eles não seguem a regra formal, mas continuam válidos porque são muito usados. Vou dar para vocês exemplos de alguns, que no caso é o tolueno em vez de metilbenzeno, o fenol em vez de hidroxibenzeno, anilina em vez de aminobenzeno, estireno em vez de vinilbenzeno e naftaleno, que é formado por 2 anéis de benzenos ligados. Esses nomes aparecem com frequências em livros, embalagens e até em leis ambientais. Por isso é importante, né, a gente estar conhecendo eles. E agora, vou estar falando para vocês quando o nome tradicional é o principal. Em alguns casos, esses nomes tradicionais se tornam o núcleo principal do composto, ou seja, o nome tradicional é considerado o mais importante. Por exemplo, quando temos um grupo nitro ligado ao fenol, o nome mais usado é 2-nitrofenol e não o 1-hidroxi-2-nitrobenzeno. No caso da anilina, temos o 4-cloroanilina e não o 1-amino, 4-clorobenzeno. Isso mostra que a IUPAC também leva em conta o uso mais prático e popular entre os químicos. Agora vou estar falando para vocês os compostos com vários anéis. Ainda compostos que têm mais de um anel de benzeno ligado, chamados de compostos policíclicos aromáticos. Os principais exemplos são o naftaleno, o antacrenceno e o fenantreno. Esses compostos são muito comuns em produtos de combustão, como a fumaça de carros, queima de carvão ou até em resíduos industriais. É aqui que entra, né, a parte ambiental. Muitos deles são tóxicos e cancerígenos, o que existe controle e monitoramento nas indústrias. Por isso, saber identificar e nomear corretamente esses compostos é importante também para a gente estar entendendo, né, os impactos do meio ambiente. Por isso, saber identificar e nomear corretamente esses compostos é importante também para entender seus impactos no meio ambiente. E agora podemos concluir, né? As regras de nomenclatura da IUPAC servem para padronizar a linguagem química. E no caso dos hidrocarbonetos aromáticos, o foco é sempre o anel de benzeno e os grupos que estão ligados a ele. Saber nomear corretamente esses compostos nos ajuda não só na área da química, mas também na engenharia ambiental, porque muitos poluentes, como o benzeno, o tolueno e o naftaleno, são justamente desse tipo. E a gente conhecendo suas estruturas facilita a identificação e o controle desses contaminantes. Irei falar um pouco sobre alcas, uma função orgânica muito importante dentro da química orgânica e também no nosso dia a dia. Vamos entender o que são, como são formados, suas classificações e algumas propriedades bem interessantes. Para começar, vamos lembrar que os álcalis
são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional chamado hidroxila, representado por OH ligado a um átomo de carbono saturado, ou seja, um carbono que faz apenas ligações simples, e essa uma característica essencial. Porque se o grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado com dupla ligação, o composto já não é mais um álcool, e sim um enol. A fórmula geral dos álcools é CnH2 mais um OH. Por exemplo, o metanol, que é o álcool mais simples, tem a fórmula CH3OH. O etanol, que é álcool das bebidas e do combustível, tem a fórmula CH3CH2OH. Agora nós vamos falar das classificações. Os álcools podem ser classificados de duas formas principais: pela quantidade de grupos hidroxilas e pelo tipo de carbono a qual o grupo OH está ligado. Primeiro, pela quantidade de grupos OH. Quando há apenas um grupo OH, chamamos de monoálcool. Quando há 2 grupos OH, é um diálcool. E quando há 3 grupos OH, é um triálcool. Um exemplo bem conhecido de triálcool é o glicerol, também chamado de glicerina, que é usado em cosméticos e hidratantes. Agora, quanto ao tipo de carbono a qual o grupo OH está ligado, temos 3 tipos. Álcool primário, quando o carbono do grupo OH está ligado a apenas um outro carbono. Um exemplo é o etano, CH3CH2OH. O álcool secundário, quando o carbono do grupo OH está ligado a 2 outros carbonos. Um exemplo é isopropano, que é CH3CHOOH-CH3, muito usado como álcool de limpeza, e o álcool terciário, quando o carbono OH está ligado a 3 outros carbonos, como no tercebunal. Essas classificações ajudam a entender o comportamento químico e físico dos álcools. Já que o tipo de carbono influencia bastante na reação que eles sofrem, agora, falando um pouco das propriedades físicas, os álcools são compostos polares por causa da presença do grupo hidroxila. Essa polaridade permite que eles façam ligações de hidrogênio, tanto entre suas próprias moléculas quanto a água. E justamente isso que explica por que os álcools da cadeia curta, como o metanol e etanol, são atualmente solúveis em água. Mas, à medida que a cadeia carbônica aumenta, a parte amolar hidrocarboneto se torna maior e a solubilidade diminui. Além disso, as ligações de hidrogênio fazem com que os álcools tenham pontos de ebulição mais alto do que compostos de massa molar parecida como os éteres ou os hidrocarbonetos. Por exemplo, etanol ferve a cerca de 78 graus, enquanto o etano, que tem massa molar parecida, ferve a 89 graus. E uma diferença enorme. Agora, sobre a importância dos álcools, eles servem muito utilizados em diversos setores. Na indústria farmacêutica, servem como solventes e antissépticos. Na indústria de cosmético, aparecem em perfumes, desodorantes e loções.
E no setor energético, o etano é uma das principais fontes de biocombustível renovável, muito usado no Brasil. Os álcools também aparecem na produção de plásticos, tintas e combustíveis e têm uma enorme importância ambiental e econômica, especialmente em países que produzem cana-de-açúcar. Para fechar a explicação, que é importante entender que o estudo de álcools não é só para decorar formas, mas para compreender como pequenas mudanças estruturais podem alterar totalmente o comportamento de uma substância. Por exemplo, o etano é seguro em pequenas quantidades, mas o metano, que tem estrutura parecida, é altamente tóxico. Isso mostra o quanto a estrutura molecular faz diferença. Então, recapitulando, os pontos principais da explicação é grupos funcionais de álcools, hidroxila, OH, ligada a carbono saturado, classificação primário, secundário, terciário e também mono, di e ou triálcool. São moléculas polares capazes de formar ligações de hidrogênio, têm altos pontos de ebulição e solubilidade em água nas cadeias curtas e são extremamente importantes no cotidiano e na indústria. Agora, nós iremos falar sobre o éter. Éter é um tipo de função orgânica oxigenada, pois apresenta um átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas, que são formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Éteres, fórmula geral dos éteres. Os éteres são classificados como simétricos quando o oxigênio está ligado a dois radicais idênticos e o assimétrico possui dois radicais diferentes. Esses compostos são inflamáveis de odor intenso e o estado líquido em temperatura ambiente depende do tamanho da cadeia. Bom, agora iremos dar sequências aos estudos de uma das funções oxigenadas mais clássicas da química orgânica, os éteres. Primeiro, precisamos entender o que são. Um éter é um composto orgânico oxigenado, ou seja, contém oxigênio na sua estrutura, mas de um modo muito particular. Esse oxigênio está ligado a dois radicais orgânicos, que podem ser cadeias carbônicas do tipo alquila ou arila. A fórmula geral de um éter é R ligado a oxigênio ligado a R. E essa ligação confere a eles características bem específicas. É importante lembrar que os éteres não são álcools, porque neles o oxigênio não está ligado diretamente ao hidrogênio, e também não são estéreis, que possuem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Essa distinção sempre foi muito valorizada na tradição da química desde os tempos antigos, porque ajudou a organizar os compostos da família bem definidos. Bem, agora iremos aprender mais sobre a estrutura. O átomo de oxigênio no éter está hibridizado em sp3, o que dá um ângulo de ligação C ligado a O ligado a C, de aproximadamente 105 graus, muito parecido com o da molécula da água. Isso explica o formato ligeiramente curvado da molécula. Por causa dessa configuração, os éteres possuem polaridade moderna. Eles têm polos elétricos, mas não são tão fortes quanto os dos álcools. E um motivo simples: não há hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, não consegue formar ligações de hidrogênios intermoleculares. Como consequência, eles apresentam pontos de ebulição mais baixos e menor solubilidade em água do que os álcools de mesma massa molecular.
mas, por outro lado, são altamente voláteis, que o tornam excelentes solventes. E por esse motivo, o famoso éter dielético foi usado historicamente como anestésico lá no século XIX. Imagine, era uma substância tão leve e volátil que podia ser inalável, levando a inconsciência temporária, um marco na história da medicina e da química aplicada. Agora iremos dar uma revisada na classificação. Quanto à classificação, podemos dividir os éteres em simétricos e assimétricos. Quando os dois radicais ligados ao oxigênio são iguais, chamamos o composto de éter simétrico. Por exemplo, CH3 ligado ao oxigênio ligado a CH3. O éter dimétilico, ele é um éter simétrico. Mas os radicais forem diferentes, temos um éter assimétrico, como CH3 ligado ao oxigênio ligado a CH2 ligado a CH3. O éter etílico metílico. Essa distinção era fundamental na química clássica para nomear os compostos orgânicos e também para compará-los. É de suma importância falar sobre a nomenclatura. Na nomenclatura temos dois sistemas, o tradicional e o IUPAC. Na nomenclatura tradicional, usamos a expressão éter mais dois radicais como éter dietílico. Já no sistema IUPAC, que é o mais moderno, considera o radical menor transformado em óxido e depois nomeia-se a cadeia maior. Por exemplo, CH3 ligado a oxigênio ligado a CH2 ligado a CH3. É chamado de metohexetano para cadeias mais complexas. Oxigênio pode ser tratado como substituinte usando óxido. Mesmo assim, na prática e na educação, ainda valorizamos o sistema tradicional, porque ele mantém viva a herança da nomenclatura clássica. Irei explicar mais um pouco sobre a nomenclatura IUPAC. Bom, na nomenclatura IUPAC, se tiver um carbono é met, 2 carbono et, 3 carbono prop, 4 carbono but, 5 carbono pent, 6 carbono hex, 7 carbono hept, 8 carbono oct, 9 carbono non, 10 carbono tec, 11 carbono undec, 12 carbono dodec e assim vai seguindo. Se for ligações simples, é an. Se for insaturada e tem uma dupla, é en. 2 duplas, dien. 3 duplas, trien. Agora iremos ver sobre os métodos de obtenção. Bom, conseguimos alcançar o éter através do álcool. Os éteres podem ser produzidos pela desidratação de álcools, ou seja, quando duas moléculas de álcool perdem água e se unem, forma o éteres, deixa de ser álcool e forma o éteres através da desidratação. Outra forma muito importante é a reação de Williamson, um dos pilares da química orgânica, que envolve a reação entre o haleto de aquilo. Quando chuta o alquicito e o haleto de aquilo, resulta um éter e um sal. Essas reações são tradicionais, mas continuam sendo base para os processos industriais e laboratórios até hoje. Tá ok, já vimos sua fórmula molecular, já vimos sua estrutura, sua classificação, seus métodos de obtenção, mas e quanto à aplicação? Quando queremos aplicar ela? Aplicações. Os éteres são amplamente utilizados como solventes, justamente por serem poucos reativos e voláteis. Também estão presentes em combustíveis, resinas, fragrâncias, produtos farmacêuticos. Sabe aquele perfume cheiroso que você tem dentro de casa? Então, pode ter éter nele. Historicamente, o éter etílico teve um papel essencial como anestésico geral, revolucionando as cirurgias médicas no século XIX. Hoje, embora o uso médico tenha substituído por substância mais seguro,
o éter continua sendo um símbolo do avanço científico. Para concluir o estudo dos éteres, mostra como a química evoluiu da observação empírica para a compreensão estrutural das moléculas. Eles representam o elo entre o passado e o presente da ciência, compostos simples, mas com uma importância imensa na história da química orgânica e na aplicação prática até os dias atuais. Para fechar a explicação com chave de ouro, vamos ver alguns exemplos de produtos com éteres e éter etilítico. O primeiro exemplo é o etoxetano. Ele é usado em solventes em laboratório, extração de óleos e substâncias apolares. Observação: antigamente ele era usado como anestésico. Cuidados: altamente inflamável. Pega fogo muito fácil mesmo, tem que tomar muito cuidado. O segundo exemplo é o dimetiléter, usado para propulsão em sprays, aerosóis, substituindo gás tóxico. Exemplo, no seu desodorante pode ter. Ele tem baixa toxicidade e é muito usado em cosméticos como desodorantes e laques. O próximo exemplo é o anisol, metoxibenzeno, usado em indústria de perfume e fragrâncias. Fixação aromática. Característica: adociva e suave. Ele é usado em pequenas proporções em essências. Pode ser usado em essência com perfume, produtos de limpeza. Também temos o MTBE, tertibutylmetil-éter. O uso dele em aditivo da gasolina para aumentar a octanagem. Ele é realmente muito importante para o meio ambiente e é de suma importância ser estudado na engenharia ambiental, pois a função dele é reduzir a emissão de poluentes que tem na gasolina ou até mesmo em outros combustíveis. Para fechar, temos a síntese de éteres, obtidos pela desidratação de álcools. Esse foi o nosso estudo sobre o éteres. Espero que tenham aprendido muito e muito. Muito obrigado pela atenção. Agora, para finalizar o vídeo e vocês entenderem ainda melhor sobre química orgânica, irei deixar algumas imagens representando os átomos de carbono e ligações químicas. Nas imagens temos representações químicas, ligações de diferentes compostos químicos. Observem como cada molécula é interligada. Aqui temos a representação em linha. Podemos ver que o carbono não aparece a letra, porém ele está aí. Para ser química orgânica, temos que conter carbono ligado a outras moléculas. Exemplo interessante de química orgânica é que eles podem ser parecidos, mas têm funções diferentes. Por exemplo, o metoximetano, que é ligado apenas a um carbono, por isso que é met, e também tem o metoxietano, que é ligado a 2 carbonos, por isso é etano. Quando é um carbono, é met, ligado a um carbono é met. Quando tem 2 carbonos, é et. No exemplo a seguir, temos um carbono ligado a um oxigênio com hidrogênio, um carbono está ligado a OH e mais outros 3 hidrogênios. Como mostrado no início do vídeo, também temos hidrocarbonetos aromáticos, que são de suma importância para a química orgânica. A seguir estão representados alguns: o benzeno, o naftaleno, o antraceno, o fenantreno, o pireno, o perileno e o coroneno. Esses são alguns exemplos da química orgânica. Esse foi o nosso trabalho sobre química orgânica envolvendo hidrocarbonetos. Bom, esse foi o nosso trabalho. A química orgânica envolvendo hidrocarbonetos aromáticos, álcools e éteres. Fique agora com imagens sobre o nosso trabalho. Muito obrigada.